Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Mauro Cid foi novamente colocado contra a parede e é atingido por fala ameaçadora de general presidente do Supremo Tribunal Militar. Nessa semana deu o que falar e a esquerda deixou um rastro do que pode acontecer com Bolsonaro nos próximos meses. Nessa semana, uma entrevista do presidente do Superior Tribunal Militar, Josely Camelo, chamou a atenção. Ele falou sobre a situação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Cid está envolvido em diversas investigações no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Todos os casos têm como objetivo Jair Messias Bolsonaro. Nessa entrevista, Camelo disse que Cid, em caso de condenação a 2 anos de prisão, pode até perder a sua patente militar, e essa fala foi encarada como uma fala ameaçadora pela oposição. E, meus amigos, isso é só o começo do que estão preparando para o nosso capitão, e não somos nós que estamos dizendo. A própria esquerda já está dando sinais disso. Quando a gente pensa, por exemplo, no caso do ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui estamos falando do Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, no momento que a gente pensa sobre ele, como ele está sendo investigado também, teve indiciamento agora pela Polícia Federal, mas no caso ligado à possível falsificação dos dados de vacina, ele sendo um militar, ele estava atuando como ajudante de ordens na presidência da República, mas é um militar. Por essas questões que estão sendo investigadas, desses crimes que estão na justiça comum, ele pode sofrer alguma penalização militar? Pode, por exemplo, perder o cargo, a patente dele? O ajudante de ordens é uma figura interessante. O ajudante de ordens, ele é um ajudante de ordem do presidente da República, do ministro da Defesa, de um oficial general. Normalmente, esse ajudante de ordem, ele acaba sendo um fiel escudeiro daquela autoridade. Então, ele fica muito ligado à autoridade, tanto para assuntos muito particulares, como assuntos de serviço, e ele acompanha a autoridade diuturnamente. É um fiel escudeiro. E, naturalmente, ele foi o ajudante de ordem, então, do presidente Bolsonaro. Então, tivemos todos esses supostos crimes que estão sendo investigados e acabou sendo envolvido nesse processo. Todos esses processos são crimes comuns. Não foram identificados ali crimes militares. Agora, sobre se ele poderá vir a julgar ou não, o que acontece na justiça entre os militares é que o oficial que for condenado a mais de 2 anos de prisão, ele é levado a um tribunal de honra. Esse tribunal de honra é o Superior Tribunal Militar. Ali, esse oficial é julgado pelo seu passado, pela indignidade para o oficialado. Se chegasse à conclusão, os ministros entenderem que aquele elemento é digno, ele continua na força sem nenhum problema. Se o elemento é indigno, então ele deixa de ser militar. Ele perde a sua patente. Perde a sua patente. Essa aplicação também cabe para militares que já possam estar na reserva, por exemplo, ou apenas para ativa? Também para militares que estão na reserva perdem a sua patente. Porque o militar vai para a reserva, ele continua sendo oficial. Mas se ele cometer um crime que for privativo de liberdade por mais de 2 anos, esse elemento é considerado expulso da força. Então ele perde a sua patente. Então, esse é um dos maiores indícios de que algo muito grande está vindo por aí. Cid recentemente estava detido após a revelação de gravações nos quais ele afirma que a Polícia Federal o pressionou para validar uma narrativa. No mesmo áudio, ele criticou a conduta de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em relação aos inquéritos sigilosos, afirmando que o ministro já possuía uma sentença pronta. Todas as narrativas contra Bolsonaro caíram por terra quando o áudio veio à tona. Porém, o sistema continua com um plano cruel de prender o ex-presidente a todo
todo custo. E isso está ficando muito claro porque, inacreditavelmente, Alexandre de Moraes também já está fazendo o que ele mais gosta de fazer: colocar pessoas inocentes na cadeia. Nesses dias, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, réu dos atos do dia 8 de janeiro. O motivo da prisão é algo inacreditável. Moraes mandou prender Luiz devido à fuga de outros condenados pelo 8 de janeiro. Na decisão, Moraes mencionou o fundado receio de fuga do réu para justificar a substituição das medidas cautelares anteriormente impostas pela prisão preventiva, a fim de garantir a aplicação da lei penal, afirmou. O término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundamento de tudo que está acontecendo, receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas às condenações referente ao 8 de janeiro. Luiz Carlos de Carvalho Fonseca foi condenado a 17 anos de prisão, sendo que 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, além do pagamento de multa de 30 milhões de reais, a ser dividido com os demais condenados pelos crimes de abolição violenta e o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Tudo isso para pessoas que nitidamente não fizeram. E as gravações do dia 8 de janeiro até hoje não se tem notícias. Pelo menos 10 indivíduos condenados ou investigados por envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 conseguiram fugir do Brasil após quebrarem as tornozeleiras eletrônicas que usavam por determinação do STF. E claro, todos esses que fugiram, certamente que eles vão associar a Bolsonaro e a direita. Após essa fuga, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, pediu a inclusão de 51 acusados de participação dos atos do dia 8 de janeiro na lista vermelha da Interpol. E André do Rap e outros traficantes conhecidos pela mídia até hoje nem sequer estão incluídos nessa lista vermelha da Interpol. Já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like, claro, acompanhem conosco toda a movimentação de Brasília.